Opa, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer aqui um vídeo comentando sobre os registros fósseis, né, e o futuro do nosso planeta, principalmente abordando aí a questão das grandes extinções que ocorreram no registro fóssil, porque a gente já teve 5 grandes extinções que ocorreram no último éon, e eu vou explicar um pouquinho para vocês no decorrer do vídeo. Mas por que que é bom e interessante você analisar os registros fósseis para fazer uma correlação com o futuro? É justamente porque nos registros fósseis a gente consegue pegar alguns picos de extinções, né? Então tem momentos com 70% de extinção de todos de táxons inteiros dos organismos, que simplesmente eles sumiram, né? A gente tem registro até tal ponto, depois disso não se tem mais registro. E estudando essas extinções e os motivos, principalmente os motivos por trás delas, a gente consegue traçar como é que seria o futuro, né? Se tem alguma possibilidade de existir uma nova grande extinção, talvez até uma grande extinção que vai ter o ser humano, né? Então, eu vou exemplificar aqui o que seria alguns conceitos básicos para vocês entenderem o, o vídeo. E um deles é o conceito de tempo geológico, né? Porque o tempo geológico, ele é bem diferente assim, do tempo humano. O ser humano ele tem uma vida muito curta aqui. Vamos falar que seria próximo aí de 80, 100 anos, né? É um tempo muito curto, principalmente para ver como é que está acontecendo as mudanças no nosso planeta. E a nossa Terra, para se ter ideia, ela tem mais do que 4 bilhões de anos. E o ser humano, se eu não me engano, ele está aqui por volta de 2 milhões de anos. Para você ter ideia, em escala de tempo, 1 milhão de segundos vai equivaler a 12 dias. Se você equivaler se 1 milhão equivale a 12, 1 bilhão equivale a 32 anos. Então imagina aí, o ser humano ele vive aqui se der sorte, chega nos 100 anos, e aí ele vai ter que, você tem que comparar isso com a escala do tempo de coisas que ocorrem a escala de milhões ou de bilhões de anos, que a Terra ela está aqui há 1 bilhão de anos. Então tem vários acontecimentos geológicos que acontecem durante 20 milhões, mais do que 20 milhões. A Terra já passou por diferenciações que duraram a última grande diferenciação, que é o Fanerozoico, na época da vida. Ela tem cerca de, vou arredondar aqui para 500 milhões de anos, e a gente só vive 100 anos, então é muito difícil de conseguir visualizar. Sobre as extinções, o que seria a extinção? A extinção ela é o desaparecimento total de um organismo. Então, se o ser humano ele se extinguisse agora, você simplesmente não teria mais nenhum ser humano na face da Terra, né? Todos eles estariam mortos, sem nenhum organismo aí para representar a gente. E nessa escala de tempo que a gente está trabalhando, tem 3 categorias de extinções que a gente pode abordar. Uma delas é a pseudoextinção. O que seria? É um organismo que ele naturalmente ele vai se adaptando tanto que o seu organismo inicial e o final não é o mesmo. Por exemplo, digamos que você pega um dinossauro, ele começou a se modificar até o ponto em que se tornou uma ave. Então, aquele organismo primário ele foi se modificando até se tornar uma ave. Mas não que todos os dinossauros tenham que acontecer isso, né? Isso seria um braço só de determinado organismo. Também temos a extinção de fundo, que a extinção de fundo seriam as extinções normais. Por exemplo, surgiu um novo predador. Então, esse predador ele é muito eficiente em caçar algum organismo. Ele acaba por eliminar todos os organismos ali, sem sobrar nenhum. Ou então, é um organismo que ele só dá certo em pântano.
e de repente teve alguma mudança climática que todos os pântanos ali da região sumiram, se tornou deserto, e por causa disso esse organismo não conseguiu migrar, ele acabou morrendo. Então seriam extinções normais, né, do ambiente aqui, sem grandes mudanças. E tem as extinções em massa. O que seriam as extinções em massa? São basicamente grandes extinções por que abrangeriam vários táxons, vários organismos ao mesmo tempo. Você não está falando de um ponto isolado, de uma motivação isolada. Seria algo que mudou tanto a Terra que iria extinguir uma boa parte dos organismos. E essas grandes extinções elas ocorreram 5 vezes aqui no Éon Fanerozoico. Então, em questão de divisões de éon na Terra, nós temos 3 éons, que seria o Arqueano. O Arqueano seria quando a Terra ela ainda é basicamente magma, com pequenas rochas ali se resfriando, se formando, mas é praticamente magma. O Proterozoico seria, o Arqueano de 4,5 bilhões de anos, né? Que é quando a Terra, a última datação que a gente tem. O Proterozoico ele iria iniciar em 2,5 bilhões de anos. E o Proterozoico ele ainda também é uma Terra muito mais quente, a gente tem poucos registros de vida, e ele vai durar aí até os 545 bilhões de anos, até o recente, né? Então o Proterozoico ele vai de 2,5 bilhões até 0,5 bilhões, então ele durou 2 bilhões de anos. E o Fanerozoico, que é o éon que nós estamos atualmente, ele começou há 545 milhões de anos atrás, com diversas eras, com 3 eras na verdade, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, e em todas elas a gente teve grandes extinções. Nesse vídeo aqui eu vou falar de 5 delas, né, dos maiores picos que ocorreram, que ocorreu no Siluriano, Devoniano, Permiano, Triássico e Cretáceo. Não que eu vou falar das 5, mas dos motivos que permeiam essas 5 grandes extinções. Então, para avaliar como é que essas extinções elas estão acontecendo, a quantidade de organismos que estão sumindo, a gente vai avaliar os fósseis, se a quantidade de fósseis tá se mantendo, se o registro daquele organismo está se mantendo, se parou ou se não. E o que são os fósseis? Os fósseis eles são vestígios dos corpos e das ações desses organismos e é estudado pela paleontologia. A paleontologia ela busca entender esses organismos principalmente usando ferramentas da biologia e da geologia. Assim, ele consegue estudar um ser vivo, ele consegue estudar as relações desse ser vivo com o meio, através da geologia ele consegue determinar se o meio que ele foi encontrado é marinho, se é continental, se foi próximo, se é no rio, se é no deserto. E correlacionando todos esses dados, é possível de chegar a algumas interpretações de como era o comportamento desse ser vivo. Então, para alguns autores, esses fósseis eles não tem que ter mais de 11 mil anos, né? Porque seria a nossa última era geológica. E sobre as motivações dessas extinções, nós temos diversos motivos. E esses motivos para causar grandes extinções, eles têm que ser a nível global. Então não é algo pontual, não é um negócio que aconteceria numa porção de terra parecida com um município, não. São coisas que ocorrem no planeta inteiro. E aí nós temos alguns autores, eles definem geralmente causas terrestres e causas extraterrestres, né? O que seriam as causas terrestres? Por exemplo, poderia ser uma elevação do continente, que a elevação do continente ia fazer com que alguns organismos que ficam fixos no substrato, como corais, iria levantar esses corais e o coral não tem como se mover, né? Os organismos ali, então eles acabariam se extinguindo. Então, sobre as grandes motivações, principalmente a gente tem
a perda da província do organismo, a gente tem sequestro de nutrientes, então alguns nutrientes não seriam mais disponibilizados para aqueles organismos. Tem uma questão muito grande aí que seria a oxidação da matéria orgânica, durante que isso leva à mudança também da atmosfera, né? Então, o CO2 e o oxigênio, eles durante a história da Terra, eles sempre oscilavam em grandes concentrações e pequenas concentrações. Então, os organismos que precisam de muito oxigênio, logicamente, vão se adaptar bem quando o oxigênio aumenta. Quando ele diminui, ele não se adapta bem, pode acontecer a extinção de alguns. E a gente também tem as mudanças climáticas, que seria o aquecimento global e o resfriamento global. Porque a Terra, ela diversas vezes, ela se resfriou muito, inclusive algumas ela se resfriou tanto a ponto de formar um snowball. Então, todos os continentes que existiam na Terra acabou tendo uma camada de gelo ali em cima, virou uma bolinha de gelo mesmo. E também a gente tem as causas extraterrestres, né? O que seriam essas causas extraterrestres? É uma colisão de um cometa, de vários cometas, de meteoros. Inclusive, a extinção dos dinossauros é muito comentada, né, com relação a isso. Então, alguns cientistas, eles falam que teve uma colisão ali, que seria ali no México. E o que aconteceu? Essa colisão, ela pegou tanto no continente quanto no mar. Então, ela conseguiu causar grandes tsunamis e também conseguiu levantar grandes níveis de poeira. Essa poeira, ela poderia envolver toda a Terra, demorar muito tempo para baixar. Então, não entraria luz para as plantas fazer fotossíntese. Com base nisso, os herbívoros não iria ter planta para comer e ia morrer. Aí o carnívoro também precisa do herbívoro para se alimentar, ele iria acabar também falecendo. E isso vai criando uma cadeia, né? Um evento em cadeia. E também a gente tem algumas modificações na radiação cósmica, principalmente em relação à mudança aí do eixo da Terra, como é que ele está se movimentando, como é que o nosso campo magnético da Terra está se comportando, se está conseguindo bloquear bem essa radiação ou não. E como nós estamos analisando uma sexta grande extinção, é lógico que o ser humano, como o ser mais adaptado que tem atualmente, distribuído igualmente no globo, ele vai ter alguma relação, né, para a gente ter ele como foco para saber se ele consegue ou não causar uma sexta grande extinção. Então, alguns autores eles argumentam, né, do porquê que o ser humano ele poderia ser essa causa dessa grande extinção. E um deles tem uma sigla que seria o HIPPO. E o que essa sigla fala? Que o ser humano ele acaba fragmentando os habitats, que a gente tem um crescimento populacional enorme, que a gente polui muito e que a gente super explota muito os nossos recursos, então a gente consome muito. Além disso, a gente acaba levando algumas espécies de um lugar para o outro ali, de forma que essas espécies invasoras elas podem acabar corroborando para essas extinções. E também, por causa da agricultura, né, nós somos um dos únicos organismos aí que consegue fazer uma mudança no ecossistema. Então, mudando o ecossistema, né, os outros seres vivos eles não têm tempo para se adaptar. E não conseguem, então não conseguem buscar alimento, não conseguem encontrar água, eles não têm a mesma facilidade de se adaptar que nós temos. Além de que, esse consumo exagerado de recursos, ultimamente a gente está consumindo muito combustível fóssil, né? O que libera muito CO2. E o CO2, conforme eu falei no
dos motivos das extinções, a gente acaba modificando a nossa atmosfera. O CO2 ele acaba por aumentar o efeito estufa. Então, ele aumentando o efeito estufa, vai aquecer mais a Terra e, logicamente, né, todos os seres vivos aqui são bem suscetíveis a essas mudanças. A mudança não só da gente conseguir ou não se dar bem com ela, com a temperatura, mas aumentando a temperatura a gente acaba com as calotas polares, né? Elas vão derretendo e com isso aumenta o nível dos oceanos. O nível dos oceanos aumentando, muitos organismos eles não conseguem se adaptar a essas novas faixas de profundidade e vão acabar morrendo também. Então, concluindo, né, nós temos uma ampla distribuição do ser humano na face da Terra e que é um ser vivo que impacta enormemente aonde ele está, além de nós também podemos ter grandes concentrações, ou seja, quando a gente consome lixo, ele não fica distribuído uniformemente na Terra. Nós pegamos todo esse poluente e a gente concentra em determinado lugar. E isso vai impactar muito aquele ecossistema local. Só que a gente faz isso em vários pontos da Terra. Inclusive, fazendo essas análises de como o ser humano ele consegue impactar a vida aqui, né, a vida na Terra, acredita-se que não vai durar muito, que em apenas alguns séculos nós vamos ter a sexta grande extinção, que seria a extinção do ser humano, porque nós estamos fazendo a Terra passar por modificações muito rápidas. Então, modificações de atmosfera, modificação de ecossistema, que demorava milhões de anos com o passar dos anos na Terra, acabou que simplesmente a gente está vendo isso aí em milhares de anos, em centenas de anos nós acompanhamos. Então, talvez o ser humano ele não seja extinto, mas diversos outros organismos eles vão ser extintos, né? E provavelmente vai ser o início de uma era antropozoica. Há exemplo disso, dessas motivações, inclusive a grande extinção dos dinossauros, né, que está correlacionado principalmente ao meteoro e também a alguns vulcões que explodiram na época, seria porque o meteoro libera uma grande energia e atualmente a gente tem uma fonte de grande energia que pode ser liberada rapidamente, que são as bombas atômicas, né? Inclusive, nós temos 2 países que possuem essas armas e que estão querendo ali, a gente não sabe se quer brigar, se não quer, meio que um flertando com o outro ali, e se acabar de um jogar uma bomba dessa no outro, é capaz de que tenha o mesmo fenômeno que aconteceu com o meteoro, né? Acaba envolvendo o globo inteiro. E é isso, gente. Então, esse vídeo, na verdade, é pra gente pensar o que a gente faz no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, uma pessoa ou outra dificilmente vai conseguir influenciar para que tenha uma nova grande extinção. Mas como nós somos muitas pessoas, isso acaba influenciando na Terra como um todo. Então, quando for tomar algumas ações, principalmente quanto ao consumismo, a gente consome muito exageradamente, o que leva à mudança de ecossistema e de atmosfera em relação a gente andar de carro, por exemplo, a exagerar demais, por exemplo, em alimentação, a gente compra alguma coisa, come um pedaço, desperdiça. Então, é interessante pensar que essas ações elas podem estar levando a gente a uma sexta grande extinção e que ela pode inclusive ser a nossa grande extinção. A primeira vez que um motivo de grande extinção de um organismo vai ser atrelado a ele mesmo. E é isso, valeu, falou!